paninho Jesus Cristo transformou. De peixe e pão alimentou a multidão. Curou leprosos e o cego Bartimeu. Falou ao mar e o mar lhe obedeceu. Foi Jeová quem conduziu a Josué para louvar e para vencer em Jericó. Tapou a boca dos leões para Daniel e do Egito libertou todo Israel. O mundo fala, o cego vê, esse é o Deus que faz milagre acontecer. O surdo ouve, o ímpio crê, esse é o Deus que faz milagre acontecer. Pedro louvava quando Deus lhe libertou, deixando aberta aquela porta da prisão. Quem foi que deu aquela força pra Sansão? Tudo é mais simples na presença do Senhor. Quem tornaria José um governador, se não Deus que fez também Davi reinar? E quem diria que um dia ia mudar e que Deus ia me usar pro seu louvor? O mundo fala, o cego vê, esse é o Deus que faz milagre acontecer. O surdo ouve, o ímpio crê, esse é o Deus que faz milagre acontecer. Pedro louvava quando Deus o libertou, deixando aberta aquela porta da prisão. Quem foi que deu aquela força pra Sansão? Tudo é mais simples na presença do Senhor. Quem tornaria José um governador, se não Deus que fez também Davi reinar? E quem diria que um dia ia mudar e que Deus ia me usar no seu louvor? O mundo fala, o cego vê, esse é o Deus que faz milagre acontecer. O surdo ouve, o ímpio crê, esse é o Deus que faz milagre acontecer. O mundo fala, o cego vê, esse é o Deus que faz milagre acontecer. O surdo ouve, o ímpio crê, esse é o Deus que faz milagre acontecer. Deus bom, Deus maravilhoso, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que quem vos fala é Tereza Cristina, aqui do canal Tereza Cristina Aguiar. Nós estamos aqui com o estudo Jesus, a verdade que liberta, baseado no Evangelho de João. Já estamos no capítulo 10, começando agora, né? Terminou ali o 9, falando daquele cego, a experiência que ele teve com Jesus e tudo mais. Agora nós vamos entrar aqui no capítulo 10, que fala que Jesus é o bom pastor. Se você ainda não se inscreveu aí no meu canal, inscreva-se. Dá um joinha, aperta o sininho, que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado, amém? Glória a Deus. Aqui em João 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor. Isso é Jesus falando, tá? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pastor de ovelhas, gente, isso aqui era uma profissão muito antiga, né? Ela era muito comum entre os judeus, os semitas, né? A primeira menção bíblica aqui de pastor está em Gênesis 4:2, identificando Abel como um pastor. Diz aqui: e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. É a primeira menção de pastor aqui na Bíblia, né? Tanto homens como mulheres cuidavam de rebanho, do rebanho da família. Aqui no capítulo 29 de Gênesis, no versículo 6, diz assim: disse-lhe mais, está ele bem? E disseram, está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Ele está falando aqui sobre Raquel, sobre quando Jacó chegou lá na terra da família dele, da mãe dele, né? E chega a Raquel, que era pastora de ovelhas, porque ele se apaixonou, né, perdidamente. Mas o ofício de pastor, gente, que cuida do seu rebanho, é utilizado aqui para ilustrar o cuidado de Deus com o povo de Israel, né? Aqui no Salmo 23:1 diz: o Senhor, é bem famoso, é o meu pastor e nada me faltará. Inclusive nem tem esse i aí, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é que cuida de mim, com certeza nada vai me faltar. E aqui no capítulo 79, versículo 13 do Salmo, diz assim: assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto,
te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os seus louvores. Veja que isso é coisa antiga. É coisa antiga. Lá no Antigo Testamento, Deus sempre está falando que Ele é pastor, que Ele está cuidando das suas ovelhas, que nós somos as ovelhas. E eu fico pensando, por que Ele não falou que nós éramos bodes, né? Porque o bode é bem rebelde. A ovelha é mais obediente, ela escuta a voz do seu pastor. Então, Ele fala, né, que Ele é o nosso pastor. Aqui, em Ezequiel 34:15, Ele diz aqui, olha, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Porque ele está assim muito revoltado, está chateado, Deus está triste, porque ele preparou pastores, mandou sacerdotes, sumo sacerdote, cuidar das ovelhas, e elas estão se corrompendo, eles estão se corrompendo e estão deixando as ovelhas assim, ali a mercê ali dos lobos, né? Ele sabe o que acontece? Eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. Pode deixar, não precisa vocês cuidarem, não. Que cuidado que o Senhor tem com a gente, né? Rapaz, a maior mentira que existe na face da terra, a mentira do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, é essa, dizer assim, ninguém te ama. Rapaz, você tem um pai que cuida de você, você é a ovelhinha de Jesus, o Senhor vai te buscar. Às vezes você é rebelde, não quer obedecer. E, meu filho, volta para casa, venha, minha ovelhinha, pega você. Às vezes até quebra a patinha, né? Para você ficar manca ali, ficar no ombro dele. É assim, Deus é o que cuida de nós e tudo que Ele faz é porque Ele nos ama, né? Mesmo que doa um pouco em nós, mas Ele sabe como cuidar, né? Às vezes Ele pega umas ovelhinhas rebeldes, mas Ele sempre está cuidando de nós, né? Então o termo pastor também foi aplicado para os governantes e líderes espirituais de Israel. Aqui em Isaías 44:28, ele diz o seguinte: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundada. Como o homem é bobinho, pensar que está no controle de tudo, em pensar não, mas eu sou o administrador, eu sou o presidente, eu sou o governador, eu sou o prefeito. Você está ali, meu amigo, porque foi Deus que te colocou. Foi, gente. Não tem nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Ai, mas até as autoridades más, os corruptos, esse povo que erra assim, por algum motivo, não sei, mas não tem um que esteja lá que Deus não tenha colocado, que Deus não tenha permitido que ele esteja lá. Às vezes não é a vontade absoluta de Deus, é a vontade permissiva, né? A vontade permissiva de Deus foi colocar Saul ali como o primeiro rei de Israel. Né? Mas a vontade absoluta de Deus foi colocar Davi, colocar Salomão, né? Aquele ali foi escolhido por Deus, mas aqueles lá. Mas Saul não, Saul foi escolhido porque era bonito, né? Tinha uma boa aparência, esse aqui tem cara de rei, pois é, e foi rejeitado por Deus. Mas Deus permitiu que ele governasse e por um bom tempo, né? Mas aqui em contraste com Deus, os pastores humanos olha bem o que é que os pastores humanos são estúpidos. Aqui em Jeremias 10:21 diz, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se espalharam. Eles são estúpidos, eles não souberam fazer o que Deus quisesse que eles fizessem, então, queria que eles fizessem, então, os rebanhos ficaram dispersos. Quantos rebanhos dispersos por aí, né, gente? Por falta de obediência dos pastores. Destruidores. Aqui em Jeremias 23:1 diz, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Egoístas, muitas vezes pensam só em si. Ezequiel 34:2 diz, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ou seja, vocês estão aí para apacentar minhas ovelhas, não é para se apacentar, não. Mas ai de vós que fazeis isso. Outra coisa que ele fala sobre os pastores, eles são inúteis. São inúteis no cuidado que deveriam ter com o rebanho de Deus. Zacarias 11:17 diz assim, ai dos pastores inúteis que abandonam o rebanho.
A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Gente, esse papel de pastor, isso não é brincadeira não, viu? Isso é uma coisa muito séria. Muitas vezes as pessoas me chamam de pastora, meu Deus do céu, isso é muito pesado, gente. Porque é uma responsabilidade muito grande. Quanto maior a função, maior a responsabilidade. Deus vai cobrar de um por um. Pelas ovelhas que se perderam, que os pastores foram negligentes, sabe? E as ovelhas ficaram dispersas, né? Aí Jesus se aproveita aqui de todo esse fundo histórico aqui para se apresentar como bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele é o renovo de Davi, que também foi pastor, né? O Messias prometido que apacenta o rebanho de Deus. Aqui em Jeremias 23:5. Olha bem o que Jeremias profetizou. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Quer dizer, descendente de Davi. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Pode deixar que eu vou levantar um renovo de Davi. Eu vou levantar um descendente de Davi para trazer, para reinar e trazer o renovo na terra. Vai trazer juízo e justiça. Vocês podem esperar. Gente, isso aqui passou mais de 300, 400 anos para que acontecesse. Porque Deus não tem pressa, viu? Deus não tem pressa. Sabe por que Deus não tem pressa? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Deus não tem pressa porque Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Jeremias foi aqui escrito, lá em Jeremias. Isaías também escreveu falando sobre o Messias. Mas custou muito para ver, custou. Poucas pessoas, só os estudiosos que podiam entender. E outra coisa, não eram só estudiosos não, porque os sacerdotes também eram estudiosos, mas eles não entenderam que Jesus Cristo era o Salvador, era o Messias prometido, né? Jesus, o bom pastor, é o tema principal aqui do capítulo 10 do Evangelho de João, que ele é o bom pastor em contraste com os maus pastores de Israel, os maus pastores da antiguidade. Tá bom, queridos? Então, nós vamos estudar isso aqui. No próximo vídeo, nós continuamos. Que Deus abençoe a cada um.